Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados. Você está procurando uma opção de salgado delicioso, crocante e sem farinha? Então você precisa experimentar essa receita sem glúten. Este salgado é uma ótima opção para você adicionar ao seu cardápio. Essa receita é fácil e eu também vou te ensinar como congelar. Então, se você quer saber como preparar essa delícia, fica comigo até o final. Vamos lá aprender? Para fazer a nossa maravilhosa receita, vamos precisar de 800 gramas de filé de peito de frango e 200 gramas de bacon. E quando você for cortar o bacon, a capinha você tem que remover. Não faça esse tipo de salgado com essa capinha aqui, porque ele não vai ficar um salgado delicado. Então, remova a capa. E não jogue fora não, viu? Da próxima vez que você for fazer um feijão, uma feijoada, coloque dentro que fica maravilhoso. Ai, 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 se eu descobrir que você jogou isso aqui fora, viu? Ai, ai, ai. Agora eu vou passar no processador. Se você não tiver o processador, não deixe de fazer. Você vai usar o liquidificador e usar a função pulsar. Esqueci de falar para vocês. O frango só está higienizado, ele não está temperado, tá bom? Prontinho, pessoal, tudo aqui bem processado. E a textura é essa aqui, olha só. Agora eu vou adicionar 200 gramas de farinha de milho, uma colher rasa de sopa de limão pepper, uma colher rasa de sopa de colorau. E isso daqui é opcional, isso daqui é alho poró desidratado. Se você não tiver o alho poró desidratado, você pode colocar salsinha, cebolinha, também fica muito bom. E como o bacon ele já tem sal, o único sal que eu vou adicionar aqui, ele está aqui misturado no limão pepper. E esse tipo de farinha aqui é uma farinha de milho em flocos. Ela é fácil de achar, vocês encontram em supermercado assim, ó, flocão. Tá vendo? É vendido assim, 500 gramas. Não fica tão prático misturar esses ingredientes aqui com a colher. Pronto, todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Agora eu vou pesar porções de 30 gramas. Anote aí no seu caderninho. Aqui eu tenho 34 unidades com peso de 30 gramas. Agora vamos modelar. E para modelar, anote essa dica aí no seu caderninho. Você não pode simplesmente pegar a porção e fazer isso aqui, bolear. Não, é bom que você pressione, porque você fazendo isso aqui é como se você estivesse prensando, sabe? Então, você tem que fazer isso para que os ingredientes não solte, principalmente o flocão, né? Então, você tem que pressionar assim, tá bom? E aí, só agora você pode fazer a bolinha. Agora, pegue a bolinha e pressione assim. Ele vai ficar nesse formato aqui. Olha. Como se fosse um formato de um comprimido, sabe? Olha. Esse é o formato. Lembrando que você pode fazer o formato aí de sua preferência. E eu vou fazer assim com todos. Não esqueça de prensar. Agora eu vou usar um utensílio que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Uma colher de pau. Todo mundo tem, né, pessoal? Agora sim, isso também depende aqui do cabo, tá? Esse cabo aqui, ele é fininho. E aí, se você colocar uma colher de pau, que o cabo seja muito grosso, aí também não vai ficar tão delicado. Olha só esse daqui. Tá vendo? Olha.
Esse é mais grosso, então eu vou usar esse daqui. Se você pesar com peso de 50 gramas, aí você pode até usar uma colher de pau com o cabo mais grosso. Ou você pode usar qualquer um outro utensílio aí redondinho que tem aí na sua casa. Mas esse daqui é importadíssimo, tá, pessoal? Aí você vai fazer isso, olha. De um lado, aí vira e vamos fazer do outro. Simples assim. Olha, lindo, né? Eu vou fazer assim com todos. Escreve isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante. O nosso salgado é um salgado sem farinha, toda a estrutura dele. E se você é uma pessoa que tem intolerância a glúten, é uma pessoa celíaca, você vai empanar com o fubá. O que é o fubá? É uma farinha, assim, ó, é uma farinha de milho, fubá. É fácil de encontrar, viu, pessoal? Aí você vai fazer como? Vai passar na farinha, nos ovos e na farinha de milho. Vai ficar crocante? Vai. Mas se você não tem intolerância a glúten e você quer que fique mais crocante, eu vou empanar desse outro jeito aqui. Eu vou usar 3 ovos, 150 gramas de farinha de trigo sem fermento e 500 gramas de farinha panko. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como eu faço a minha farinha panko. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês. Vou colocar na farinha panko uma porção de salsinha. A película aqui de cada ovo eu removo. Quando você estiver empanando aí, sabe o que é que vai acontecer? Vai entupir um pouco por conta da farinha panko. Aí você vai fazer isso. Existem algumas coisinhas que eu gosto de falar para vocês. A farinha panko, quando você empana os seus salgados com ovos, fica assim, esses grumos. E aí, se você guardar, dá mofo. E aí, da próxima vez que você for usar, não fica nada legal, né, pessoal? Usar coisas assim. Então, essa daqui, ó, eu vou ter que descartar. Nem se eu tivesse empanado com água, eu poderia guardar, porque há uma chance grande de proliferação. Então, você tem que descartar. Por isso, coloque aos poucos para empanar os seus salgados, tá bom? Assim também com a farinha de rosca. Pega essa dica aí, viu? Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Obrigada. Cadê seu caderninho? Não guarda ele não, porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, se você quiser fritar desse jeito que está aqui, pode. Mas o conselho que eu lhe dou é que você leve para a geladeira para resfriar por no mínimo 1 hora. E se você tiver tempo, você faz a sua produção e guarda na geladeira. E no dia seguinte, você pode fritar para entregar ao seu cliente. E se você me perguntar nos comentários, Edva, pode congelar? Sim. Eu vou tirar alguns aqui. Primeiro eu vou fazer um pré-congelamento. O que é o pré-congelamento? É você levar para o freezer ou para o congelador aí de sua casa, desse jeito que está aqui, e deixar lá até que ele fique mais firme. Aí isso chama-se o pré-congelamento, porque observe, olha, ele está mole. Se eu pegar todos do jeito que eles estão aqui e colocar dentro do saco e já levar para o freezer, vão perder a modelagem, porque um vai ficar em cima do outro e vai virar uma bola. Aí você perde todo o seu trabalho ali, que você deixou assim lindo. Então, por isso, você primeiro tem que fazer um pré-congelamento, tá? Agora eu vou levar para o freezer e vou deixar lá entre 15 a 20 minutos, só para resfriar um pouco.
Esses eu vou guardar na geladeira e só vou fritar no dia seguinte. Nunca deixei mais do que um dia, tá, pessoal? Só deixei de um dia para o outro, porque como eles são empanados com ovos, então é bom que você trabalhe com segurança. Se você tiver com tempo aí, fez a sua produção, é bom que você congele. Prontinho, pessoal. Ui, tá mega gelada essa forma aqui. E só agora que eles estão assim, ó, pré-congelados, é que eu posso colocar dentro do saco para fazer o congelamento. E a validade é de 90 dias. Olha, eu posso colocar de qualquer jeito, um por cima do outro, que eles não vão perder a modelagem. Agora eu posso congelar. E esse daqui eu vou colocar para resfriar e só volto no dia seguinte. Prontinho, pessoal. Aqui já é o dia seguinte. E eu quero que vocês percebam a qualidade dos nossos salgados. Olha só. Firme, viu? Perfeito para fritarmos. E esse, os congelados. Olha só, quando eles estão congelados, eles ficam assim, com som de pedra. Esses daqui eu já posso fritar agora, mas esses eu não posso. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou deixar descongelar um pouco, entre 15 a 20 minutos. Só vou cobrir e deixar aqui. Se você for fritar agora, eles assim, ó, completamente congelados, sabe o que é que vai acontecer? Dentro vai ficar congelado e por fora vai... Como é que eu posso usar a palavra? Tipo, sapecar. Não vai nem fritar. Vai ficar aquele negócio todo sapecado e não é certo, sabe? Então, o correto é você deixar descongelar. Você também pode fazer o descongelamento. Você vai tirar do freezer ou do congelador aí de sua casa e colocar na parte embaixo na geladeira. E no dia seguinte ele vai estar perfeito para fritar. E uma outra dica é que não coloque para descongelar assim, ó, um por cima do outro, porque ele vai começar a descongelar e quando você pegar, um vai marcar o outro. O correto é você deixar descongelar assim, ó, livres. Se você está começando e ainda não tem o termômetro para medir a temperatura do óleo, você pode usar uma colher de pau. Quando o óleo aquecer, você vai colocar a colher de pau dentro e quando fizer bolinhas ao redor, já está na temperatura correta. Eu vou mostrar para vocês. E com o termômetro, a temperatura correta é entre 170 a 180. Quando você colocar o termômetro dentro do óleo, vai medir aqui entre 170 a 180. E quando você for colocar os salgados dentro do óleo, não faça isso, olha. E coloque com suas mãos. Não faça isso, porque você pode queimar as pontas dos seus dedos. O correto é você fazer assim, ó. Sempre use o utensílio, tá bom, pessoal? E aí, você coloca, tá? Experiência própria, viu? Já queimei as pontinhas dos meus dedos fazendo isso. E não foi uma coisa legal, não. Frite os salgados mergulhados no óleo. Não frite vários salgados de uma só vez. Frite aos poucos. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Agora eu vou fritar os que foram congelados. Prontinho, pessoal, todos fritos. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? E esses, os congelados, que foram congelados.
E sobre as embalagens para entregar ao seu cliente, você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Eu vou colocar nessa embalagem aqui, porque a tampa dela é transparente. E o cliente, ele primeiro come com os olhos. Ele olha e diz, isso tá com a cara boa, eu preciso comer isso. Ai, gente, só um minutinho, viu? Dá licença aqui, deixa eu experimentar, porque o cheiro tá bom demais. Gente do céu. Você gosta? Ui, caiu demais. Pimenta. E esse que foi congelado, será que tá bom? Gente do céu, sabe por que eu faço isso? Porque eu quero que você conheça a qualidade do produto que você vai oferecer aí ao seu cliente. Muito bom, muito bom mesmo. Agora é só colocar a tampa, a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. E sobre o preço, eu não posso falar para vocês, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Eu já tenho aqui no canal o passo a passo de como você deve calcular o preço de vendas dos seus salgados. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!